Graça e paz, povo de Deus, você que está nos assistindo aí de alguma maneira, na TV, no YouTube, no Facebook, ou seja, qual for a mídia social que você estiver nos assistindo, a gente vai ter um período de louvor, uma palavra, Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração e falar contigo aí nessa manhã, tarde ou noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo essa nossa gravação. Deus o abençoe. Toda a terra um novo som se ouvirá, uma canção de amor percorrerá, uma geração de adoradores, extravagantes pra te adorar, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor.
Graça e paz. Gostaria que você estivesse abrindo sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Você que agora está abrindo sua Bíblia, nós já tivemos um tempo com a ministração da palavra cantada e agora nós vamos ter um tempo da ministração da palavra falada. Abacuque, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos e eu gostaria que você estivesse com o seu coração aberto para a mensagem que nós temos hoje, que Deus colocou no meu coração, para estar compartilhando com você. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Até quando gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, de maneira que a justiça é pervertida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis, quando vos for contada. Continuando, eu queria que você abrisse no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, ainda diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17 e a seguir diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará meus pés como os da corça, e me fará andar sobre minhas alturas. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Alguns historiadores, algumas pessoas importantes no meio cristão, escreveram algumas frases, escreveram algumas histórias. Dentre elas eu separei pelo menos duas. Uma delas diz assim: milhões de pessoas estão procurando hoje uma voz de autoridade que mereça confiança. Vou repetir.
Milhões de pessoas estão procurando hoje uma voz de autoridade que mereça confiança. E a segunda frase que eu separei aqui diz assim: é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. Eu gostaria de compartilhar com você o tema dessa mensagem, que vai chamar muito a sua atenção nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Agindo Deus diante das situações adversas. Agindo Deus diante das situações adversas. Quando nós abrimos a Bíblia e nós começamos com o capítulo 1, no primeiro versículo, já podemos destacar dentre o que está escrito o peso que viu o profeta Abacuque. Pelo menos em algumas Bíblias, o nome peso, a grafia peso, ela vem como sentença. Algumas Bíblias hoje, que já estão sendo produzidas, ela já vem a palavra peso. As atualizadas hoje já traz a palavra peso. E a questão de ser traduzido para peso é porque realmente era um peso, né, que o profeta estava carregando. E esse peso no original significa conviver com o peso da responsabilidade. É algo que está sobre, algo que está em cima de. Até porque o original da palavra Abacuque significa aquele que abraça. Mas aquele que abraça não está se referindo na questão de um gesto carinhoso. Não é um abraço carinhoso, mas sim significa abraçar o compromisso, abraçar a obra, abraçar a missão. Abraçar significa abraçar na sua totalidade. Quando ele fala, o original de Abacuque significa abraçar ou aquele que abraça. E quando se refere-se o relacionamento de Abacuque com Deus, ele quer dizer que Abacuque abraçou na sua totalidade. Ele abraçou a obra na sua totalidade. Não é um meio abraço, não é como você cumprimentar uma pessoa quando você vai abraçá-la e ela dá de ombro com você, ela dá meio abraço. Não é isso. O que o escritor está dizendo aqui, o que o profeta está querendo dizer com relação ao seu nome aqui, significa que ele abraça a obra na sua totalidade. E aí, com isso, quando nós lemos aqui o peso que viu o profeta Abacuque, ele começa a observar que tudo aquilo, o seu chamado, a obra que ele vinha fazendo, a forma que ele estava convivendo, veio sobre ele um peso. Alguns historiadores dizem que Abacuque ele chegava a andar encurvado devido à responsabilidade da sua missão, a responsabilidade da obra do Senhor. Então, quando nós olhamos para a vida do profeta Abacuque, nós podemos ver alguém que estava compromissado com aquilo daquele que foi chamado. Então, eu abro um parênteses aqui para dizer para você que Deus não chama ninguém,
Deus não chama ninguém para brincar, Deus não chama ninguém incompatível, Deus chama pessoas compatíveis com a força da qual você vai utilizar. Se acaso hoje você está passando por algum problema, você está passando por alguma adversidade, você está passando por alguma situação que você acha que você não vai dar conta, eu quero dizer para você que você vai conseguir vencer, porque o peso que está sobre você, o peso que está sobre as suas costas, o peso que vem, que talvez você olha e você não acha que você vai conseguir pelo menos andar. Tenha certeza de que o peso que está sobre você é compatível com a força que você tem. Deus não vai dar nada, Deus não vai trazer sobre você um sobrepeso. Não vai colocar sobre você algo que você não possa carregar, algo que você não consiga andar, mas sim Ele vai colocar um peso sobre você para que você possa vencer e que você possa no final glorificar o nome dEle. Não glorificar com as suas forças, não glorificar o seu nome com N minúsculo, mas glorificar o nome de Deus, daquilo que Ele colocou sobre você, a responsabilidade que Ele colocou, o compromisso que Ele colocou sobre você, e você, como fez Abacuque, que abraçou na sua totalidade, e passo a passo você vem caminhando, carregando o peso, mas saiba que no final Deus trará vitória para você. Amém? Continuando. Quando nós olhamos aqui, ainda seguindo no capítulo 1, no versículo 2, Abacuque começa a ter um diálogo com Deus. E aí, ele começa a aprender algumas circunstâncias que talvez aqui seria de maior exemplo para nós hoje. Nós vivemos dias difíceis, estamos vivendo dias difíceis. Não tem como falar que os dias não são bons. Sim, os dias hoje são maus. Vivemos hoje uma situação econômica onde ninguém sabe como que isso vai acontecer. E eu tenho que abrir esse parênteses para dizer que Deus está no controle de tudo. Quando Abacuque começa a olhar nessas circunstâncias, ele começa a questionar a Deus. E ele começa assim: até quando, Senhor? Clamarei e não me escutarás. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui com Abacuque, através daquele peso que ele vinha carregando, da responsabilidade, da sua totalidade, de abraçar a obra, de abraçar a missão, de abraçar a responsabilidade, o que nós vamos aprender aqui é que a primeira coisa que nós vamos aprender é saber conviver com o silêncio de Deus. Saber conviver com o silêncio de Deus. Quando ele diz aqui: até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Até quando gritarei a ti, violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? 3 coisas que nós podemos aprender aqui, nesse capítulo 1, no versículo 2. É que quando Abacuque começa a dizer aqui: até quando, Senhor, clamarei? A palavra clamar no original significa falar em alta voz. Clamar no original do hebraico significa falar em alta voz. Mas quando ele começa a falar aqui, e ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? E aí ele vem para a segunda parte: até quando gritarei a ti? Violência e não salvarás? E o gritar no original do hebraico é gritar usando o corpo. É como você gesticular. Primeiro ele fala em alta voz. Primeiro ele clama, ele fala em alta voz. Em segundo estágio ele começa a gritar usando o corpo. É como se ele estivesse abrindo os braços para Deus e falando assim: Senhor, eu estou... Até quando gritarei? Até quando eu gritarei? E o Senhor
violência e não salvarás. É como se ele expressasse todo o seu sentimento com o seu corpo. Por quê? Porque ele já tinha passado da primeira fase de clamar ao Senhor, e Deus ali, né, nessa circunstância, é como se Deus estivesse olhando para Abacuque e de braços cruzados. Deus olhando para Abacuque, para a situação que ele estava vivendo, e de braços cruzados. Mas uma coisa que nós precisamos aprender, que Deus está em silêncio, sim. Tudo que está acontecendo hoje no mundo, tudo que hoje está acontecendo no nosso país, no nosso estado, daqueles que estão me ouvindo, daqueles que está acontecendo no seu município, na sua casa, tudo que está acontecendo, Deus está em silêncio. Mas o motivo de Deus estar em silêncio não quer dizer que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando em silêncio. É que nós vivemos hoje um imediatismo espiritual. Nós oramos hoje e queremos a resposta antes do amém. Nós fazemos uma campanha e queremos a resposta antes de terminar a campanha. Nós jejuamos, começamos a fazer uma campanha de jejum e nós queremos a resposta no segundo dia de jejum. Então hoje nós vivemos um cristianismo imediatista. Nós queremos as respostas de uma hora para outra. E muitas vezes Deus vai trabalhar no silêncio. Deus vai agir silenciosamente. Porque é assim que ele vai nos tratar. E nós precisamos entender que Abacuque, com todo o conhecimento que ele tinha, com todo o peso da responsabilidade de abraçar a totalidade na sua obra, e ele viver aquela situação, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a gritar ao Senhor, e aí é como se, o estender dos braços é como dizer assim: o Senhor não está escutando o meu clamor, Deus não está escutando o meu grito. Mas eu quero dizer para você que talvez você está na mesma situação de Abacuque. Você está clamando, você está gritando, e Deus está de braços cruzados, sim, porque Deus está trabalhando no silêncio. O fato de Deus estar trabalhando no silêncio não quer dizer que ele não está agindo, como eu já disse. Porque Deus está no controle de tudo. Ele está em silêncio, mas ele está agindo. Tudo que acontece, que nós precisamos entender, é que Deus ele trabalha de uma forma totalmente diferente do ser humano. O ser humano ele trabalha para que as pessoas possam enxergar aquilo que ele está fazendo. E Deus trabalha de uma forma para que ele seja reconhecido e que a sua glória seja manifesta. E é totalmente diferente. E é por isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Que Deus, ele age no silêncio. Mas ele está no controle. Amém, queridos? Nós vamos poder aprender aqui com o silêncio de Deus. Aqui tem uma história muito interessante que está escrita no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Quando Elias ele profetiza que não iria chover, e aí ele passa todo aquele processo ali em que os ribeiros haviam se secado, e aí Deus tem uma palavra para ele dizendo assim: levanta-te e vai até Sarepta, que ali tem uma mulher a qual eu ordenei, que é viúva, que ela vai te sustentar. E aí Elias, ele cumpre o chamado de Deus, ele cumpre a obediência e vai até essa mulher, e quando ele chega, essa mulher está apanhando gravetos, e ele chega para ela assim: mulher, me dá um pouco de água. E quando ela vai pegar a água, ele torna a dizer para ela assim: e me traz um pedaço de pão. E ela fala assim: olha, eu não tenho, eu vou pegar esses gravetos aqui, e eu não tenho pão, e eu não tenho comida suficiente, e o que eu vou fazer vai ser para eu e meu filho, e nós morreremos. E aí Elias tem uma palavra, diz assim: não temas, vai e faze conforme tua palavra, porém faze primeiro um bolo pequeno para mim, e o traze aqui, depois o farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer cair chuva sobre a terra. Ela se foi,
E fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero dizer que talvez você está preocupado com essa questão que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, da situação econômica que o nosso país está passando, mas eu quero dizer para você que a farinha da tua panela não acabará. E também o azeite da tua botija não faltará. Tenha certeza que Deus ele está em silêncio, sim, mas Deus está trabalhando ao seu favor e ao meu favor, porque nós cremos que Deus é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Então eu quero dizer para você que Deus está trabalhando, sim, ao nosso favor. Os tempos são difíceis, os tempos são ruins, mas nós temos que crer no Senhor, que Ele está fazendo as coisas conforme Ele está fazendo, da forma que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Ele é o soberano Deus. Ele sabe todas as coisas. E que eu quero dizer para você que nós precisamos confiar em Deus. Confie em Deus. O ponto que eu quero trazer para você também agora, ainda no livro de Abacuque, como nós lemos aqui que Abacuque faz uma oração, no capítulo 3, ele fala assim, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. E quando ele faz essa oração aqui, e Sigionote significa chorar alto. Chorar alto. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Amados, nós precisamos entender que tudo isso, quando ele fala, quando Abacuque se expressa aqui sobre Sigionote, e o plural de Sigionote é Sigaion, que é chorar alto, e ele diz assim, renova no sentido de repetir mais uma vez, renova, ou seja, Senhor, nós já fomos um dia avivados, renova sobre nós esse avivamento, faz-nos enxergar, e faz ver que nós precisamos aprender, nos desprender das coisas materiais. E nós precisamos nos posicionar como verdadeiros adoradores. É como no versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tenha um posicionamento de adorador. Seja um adorador em meio às crises. Adore a Deus e aprenda a adorar a Deus em meio às crises. E no 19 ele fala assim, o Senhor é o Deus o Senhor Deus é a minha força. E aí, no versículo 19, ele revela três coisas muito importantes que nós vamos aprender. Primeiro, ele reconhece que Deus é a sua força. E no segundo, ele diz assim, ele fará meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aí nós podemos aprender algumas coisas aqui que muito interessantes. Ele fala assim, o Senhor Deus é minha força. Um pouquinho antes, quando ele fala assim, todavia eu me alegrarei no Senhor e estarei no Deus da minha salvação. Quando ele fala todavia, ele quer dizer assim, o que importa é que. O original é, o que importa é que não tem figueira, não tem oliveira, não tem videira, não tem mantimento, não tem ovelha, não tem curral, não tem vaca, não tem nada. O que importa é que eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação.
a tua adoração, a minha adoração, ela deve estar acima dos nossos dramas, acima dos nossos problemas, acima das nossas circunstâncias. O Senhor é a minha força. A tua força não está nas coisas. A tua força, a minha força não está nas coisas. A nossa força, ela está no Senhor. E quando ele fala assim, os meus pés como os da corça, é que nós precisamos aprender que nós, como cristãos, aqueles verdadeiros adoradores, nós iremos passar pelos problemas. Nós nunca vamos ficar parados no problema. Quando ele fala assim, ele me fará os meus pés como os da corça, ou seja, ele vai fazer você não caminhar, mas você vai correr em meio aos problemas. Nós precisamos aprender a correr para o Senhor. Não é correr dos problemas, mas é correr no problema de encontro ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. Então, quando nós olharmos para o Senhor, as nossas atitudes irão mudar. E aí, por final, ele coloca assim, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, Deus te colocará, sim, por cabeça e não por cauda. E Deus não abre precedentes. Deus não abre precedentes. Tudo que você e eu passarmos, seja situações difíceis, situações adversas, complicações, muitas vezes nós vamos chegar em certas circunstâncias que nós vamos ficar totalmente abatidos. Eu já contei uma vez na igreja e talvez sirva até de testemunho para você, que toda vez que chegava na minha casa, sempre eu recebia amigos e recebia um pastor amigo meu que sempre ele vinha na minha casa e ele almoçava. Sempre tinha almoço para ele. Nunca negue um prato de comida para alguém. E ele sempre tocava a campainha na minha casa e aí, com isso, eu sempre tinha alimento. Mas chegou um dia que eu não tinha nada. Eu não tinha recebido, eu não tinha alimento e ele tocou a campainha e eu sabia que ele viria almoçar. E quando ele veio, né, que eu abri a porta, eu falei, Senhor, me perdoa, porque hoje eu não tenho nada para oferecer para o teu filho. Mas quando eu abri a porta, a surpresa que eu tive foi que ele estava com 2 sacolas na mão e realmente ele estava trazendo ali alimentos para suprir as minhas necessidades. E o interessante é que toda vez que ele vinha em casa, ele falava um versículo assim, olha, Deus suprirá todas as vossas necessidades. E eu tenho essa palavra para você. Coloque ela no seu coração. Talvez você está preocupado com o que há de vir. Você está preocupado com a sua economia. Você está preocupado com a sua vida financeira. Você está preocupado com o alimento dos seus filhos. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Primeiro, você tem que aprender a ter a responsabilidade e abraçar a responsabilidade na sua totalidade, na missão que Deus te deu. Abrace com totalidade. Segundo, aprenda que com o Senhor nós precisamos confiar nele. Precisamos saber que no silêncio Deus trabalha. Ele está em silêncio, está ouvindo as nossas orações, está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo os nossos gritos, está ouvindo o nosso gemido. Mas Deus está no controle de tudo. Deus, ele é soberano. Ainda que existam reis, ainda que existam governantes, ainda que existam presidentes, ainda que existam pessoas do alto escalão que acham que podem fazer da forma que eles podem fazer, mas saiba de uma coisa, que Deus não perdeu o controle do Brasil, Deus não perdeu o controle dos estados, Deus não perdeu o controle dos municípios, Deus não perdeu o controle dos governantes.
Tudo está sendo feito pela permissão de Deus e cabe a nós crermos em Deus. E em terceiro lugar, como eu disse aqui, nós precisamos viver na dependência, na persistência e na adoração a Deus. E eu queria deixar essa palavra no seu coração. E eu queria orar por você, para que, mesmo em meio às crises, mesmo nas situações difíceis, Deus nunca nos abandonou. Que você guarde essa palavra no seu coração e que nós possamos aprender, como o profeta Abacuque, que é o profeta do avivamento, que o avivamento, ele tem o seu tempo, ele teve o seu tempo, ele ainda está por vir e ainda ele não acabará. E eu quero dizer para você que o avivamento está dentro de você, está dentro de mim. Basta nós começarmos a olhar para o Senhor e nós não olharmos para as coisas materiais, não olharmos para as coisas como nós temos olhado, como nós temos adorado, mas sim glorificar o nome de Deus, porque Ele é soberano. Feche seus olhos, eu queria fazer uma oração por você. Soberano Deus e eterno Senhor, muito obrigado por essa palavra. Guarda, Senhor, Pai, essa palavra no nosso coração e que possamos aprender, Senhor, Pai, que em meio às crises, em meio às situações adversas, mas o Senhor está no controle de tudo. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar no meio das crises, no meio das situações difíceis, no meio, Senhor, ó Pai, de tudo isso que nós estamos passando, enxergamos o Senhor, porque só o Senhor é o soberano, só o Senhor é o todo-poderoso, e é o Senhor que nos guarda, é o Senhor, ó Pai, que nos dá graça, é o Senhor, ó Pai, que faz a nossa vida ser transbordante, Senhor, ó Pai, porque através do Teu Espírito Santo nós possamos ser guiados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e que a nossa casa, Senhor, ó Pai, venha a ser a Sua habitação, para que o Senhor venha nos moldar e nos capacitar para podermos aprender a abraçar, Senhor, ó Pai, a nossa missão na nossa totalidade. Aprendendo a adorar ao Senhor, aprendendo a respeitar o silêncio do Senhor em meio às crises. Por isso, Senhor, ó Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês. E até semana que vem, querendo Deus. Deus abençoe.